O amor é lindo. Quantas vezes nós temos ouvido e lido esta frase, não é verdade? E é mesmo. O amor é uma das forças mais potentes do universo, a expressar-se de diversas formas na natureza. E ainda quando nós falamos do amor somente no sentido mais restrito, do sentimento que une ou deve unir os casais, e é somente neste caso, nessa circunstância, neste contexto, que aquela frase costuma ser pronunciada, nós estamos nos deixando envolver pelo romantismo e pela poesia que embalam os corações apaixonados. Mas como a poesia encanta, mas muitas vezes não passa de ficção, e o romantismo pode levar a imaginação longe demais, promovemos idealizações que nem sempre correspondem à verdade. Um exemplo é a tese das almas gêmeas. O escritor espírita Martins Peralva, no livro Estudando Mediunidade, ele classifica as uniões em 5 tipos. Seriam eles as uniões acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentais. A imagem das almas gêmeas só se aplicaria a esses 2 últimos casos, né? E a gente vai ficar com as uniões afins, porque ainda é um pouco mais comum. Segundo o livro, uniões afins nós temos que são almas equilibradas, harmonizadas entre si e que escolhem prosseguir, às vezes, por várias encarnações juntos para cooperar no progresso mútuo e ou com propósitos de, pela aproximação e convívio, trabalhar metas específicas pelo bem da humanidade. Já as transcendentais são bem mais raras e também com fins ainda mais nobres e superiores. No nosso tema livre de hoje, nós vamos examinar essa tese de que as almas, essa tese das almas gêmeas, se ela encontra ou não respaldo nos ensinamentos espíritas e em qualquer caso, por quê? Complementa o nosso quadro, o nosso programa, melhor dizendo, os quadros Fonte Allan Kardec e as razões dos fatos, com casos comprovados de aparições de espíritos aos encarnados. Bem-vindos ao nosso programa de hoje, especificamente o tema livre. Estou aqui na companhia, mais uma vez, da Maria Ana e da Hilde. Nós vamos falar sobre almas gêmeas. Como eu coloquei na abertura, um tema até muito romântico, muito agradável de se tratar. Mas vamos ver se espiritualmente falando, né, mais especificamente do ponto de vista da doutrina espírita, se isso se sustenta ou não. A origem da teoria das almas gêmeas possivelmente tenha começado lá com a russa Helena Petrovna Blavatsky, que viveu de 1831 a 1891, fundadora da teosofia no último quartel do século XIX. Romances, livros e até novelas, tinha uma novela com esse nome, de Almas Gêmeas, talvez vocês lembrem, né? Tem explorado com sucesso esse tema. Agora, diante dos estudos espíritas alicerçados na fé raciocinada, para a decepção de muitos, ela não se sustenta. Mariana, eu vou ler aqui a questão 298 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, pergunta e resposta. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se unirá um dia? Resposta: não, não existe união particular e fatal entre 2 pessoas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Pode explicar para nós? Então, o que nós temos aí, né? Os espíritos afins, eles se encontram, porque eles trazem uma evolução que favorece essa afinidade de propósitos. Então, eles se encontram
pela afinidade, pelo progresso que eles trazem, pela evolução de cada um. Eles não estão fadados a se encontrar e a cumprir. Tudo depende do livre-arbítrio, da necessidade dessa união para favorecer o outro, né? Outros espíritos que necessitam de estar naquele ambiente ali doméstico, dentro de uma família, para continuar o seu progresso. Então, os espíritos, quanto mais ele é evoluído, ele vai se afinar, sintonizar com o outro também que se encontra no mesmo patamar, independente de se conhece antes ou não. Quer dizer que não existe meio espírito, né? Porque para unir duas metades, né, teria que ser espírito só pela metade. Eu vou fazer um resumo das questões subsequentes para você fazer os seus comentários também. Daí diz o seguinte, ó, em resumo, a expressão metade usada até por certos espíritos para designar os espíritos simpáticos é inexata, porque se um fosse a metade do outro, separados seriam incompletos. A união entre os espíritos, sem perda da individualidade, ocorre para todos aqueles que já atingiram a perfeição e não a dois quaisquer, em particular. A simpatia, muitas vezes observada, mesmo aqui entre os encarnados, é fruto da concordância de suas inclinações e sentimentos, foi o que ela disse. Mas decididamente não significa que um seja o complemento do outro. Sim. Somos únicos, somos indivíduos, né? Somos individualizados. Então, todos fomos criados simples e ignorantes. E aí fazemos a nossa caminhada, a nossa jornada, as nossas escolhas. E como a Maria Ana falou, nós nos afinizamos com um ou com outro. À medida que vamos evoluindo, espiritualmente, moralmente, a nossa tendência, né, e para isso aqui estamos, é nos afinizarmos cada vez mais com uma quantidade maior de espíritos. Nós somos felizes ou infelizes pelas nossas escolhas. E não é o outro que vai fazer que eu me complete. Então, não existe metade. Nenhum espírito foi criado, como você citou, Wilson, meio espírito, né? Nós somos espíritos. E aí sim, nós vamos fazendo as nossas escolhas, nos afinizamos mais com uns ou com outros. Mas essa questão da metade, ela não é verdadeira. A gente vê, né, se a gente sair um pouquinho dessa ideia central que nós estamos tratando aqui, a gente pode analisar da seguinte maneira, né? Quando no nosso progresso, nós vamos sofrendo uma transição e nós somos, pelo livre-arbítrio que você citou aí, né, paulatinamente nós vamos nos libertando do governo puramente do instinto e passamos a usar mais a razão, né? Passamos a nos guiar mais pela razão. E aí a gente segue os caminhos do progresso, do ser é infinito, porque mesmo o estágio de perfeição é relativa e não absoluta, né? E dilatando o nosso grau de consciência. Até aí tudo bem. A questão que eu quero colocar para você é o seguinte: nós temos que entender que quando a gente desencarna, por exemplo, e mesmo que atinja um estágio de perfeição, a gente não mergulha na substância divina como se fosse uma gota d'água no oceano. Nós continuamos mantendo a nossa individualidade, né? E se nós não somos absorvidos por Deus, muito menos vamos nos fundir com um outro espírito qualquer. Por mais simpatia, por mais amor, por mais paixão que a gente tenha por essa criatura. Nem precisa isso, né? A gente pode ser muito feliz, amando muito e sendo o que nós somos. Até no casamento, aqui a gente já fala isso, mas nós temos que respeitar o espaço do outro, não é isso? Com certeza, né? Nós não podemos jogar a responsabilidade da nossa felicidade no outro. Nós é que somos responsáveis, né? Como a Hilde ali trouxe, nós temos livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, né? Então tem um caso lá de uma mulher que foi visitar o Chico e ela perguntou para o Chico se ela estava... Chico Xavier, né? Chico Porque não sabe. Isso, é o Chico Xavier, isso mesmo.
se ela estava numa relação, num casamento com a pessoa certa. Então ele começa a rir e diz que errado não é, porque se eles estavam juntos há tanto tempo, alguma afinidade eles deveriam de ter, né? Então cada um de nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Nós temos as nossas escolhas. Lógico que a partir do momento que vamos tendo mais discernimento da situação em que nós nos encontramos, nós vamos aproximando daqueles que são afins, né? Mas nós conservamos a nossa individualidade sempre. Até porque essa afinidade, esse sentimento de amor e tal, que deve unir as pessoas, ela não se limita só à relação homem-mulher, né? Ou casais, enfim, mas é muito mais amplo, e englobando as relações entre pais e filhos, entre irmãos, às vezes até mesmo entre amigos. Já falamos aqui que às vezes o sentimento de respeito, de amizade que existe por um que era estranho e torna-se um amigo, ele torna-se mais querido que às vezes propriamente alguém ligado pelos laços de sangue. A gente lembra aqui também, né? Quanto mais evoluído o espírito for, a gente vai se despindo dos vícios, das imperfeições dissolventes, e menos importante nos damos ao sentimento de posse. A gente se abre para o mundo e para o relacionamento com as outras pessoas. E essa posse tanto material como afetiva. Quanto mais atingimos um patamar maior de elevação espiritual, a gente passa mais a pensar no sentido coletivo, né? Porque isso que você falou, essa relação de amor, né? A lei de amor é para todos. Estamos aqui para aprender, inclusive, a amar. Não só aquele que está comigo, como meu companheiro, né, ou companheira, enfim, nos relacionamentos entre casais, como disse o Wilson, pai e filho, amigos, colegas. Um dia chegaremos nesse patamar onde amaremos a todos. E não possuímos o outro. Quando nós falamos assim, é meu, nós não somos posse, não temos a posse do outro. Estamos em companhia do outro ou daqueles que estão ao nosso redor para caminharmos, para construirmos e nos auxiliarmos mutuamente. Mas cada um é responsável pelo que constrói, né? Pela sua, como disse a Mariana, pela sua felicidade. Eu não posso depositar no outro aquilo que eu vou receber, né? Eu só serei feliz se fulano for o meu marido, se Beltrana for a minha esposa, minha companheira. Não, eu tenho que ser feliz sozinha. Eu tenho que me bastar. Porque aí, se eu me amo, eu consigo amar a qualquer um. E aí que tá. E a gente fala assim que essa necessidade de abertura, de coletividade, de sentimento fraterno também, né? Nesse sentido, amor mais sublimado, né? Mas é evidente que quando nós estamos aqui nesses périplos, nesse ciclo reencarnatório, a gente vai voltar muitas vezes aqui, a gente não tira o fundo dessa questão, a legitimidade das almas gêmeas. Então o errado é justamente entender que são duas metades e tal. Aí doutrinariamente, filosoficamente falando, não se sustenta. Porém, pelo que a gente sabe, é comum realmente, porque a gente vai e volta. E muitas vezes a gente vai e volta com os mesmos companheiros. Seja como companheiro ou companheira, seja na condição de pai e filho. Então, essa afinidade maior que a gente constrói aqui, quando há todo esse sentimento de doação, de querer fazer o outro feliz, né? Pensando às vezes mais no outro do que em si próprio, é claro que estreita esses laços. E a tendência, muitas vezes, é que eles voltem juntos de novo, sim. E vai ser uma coisa muito bonita, muito intensa e tudo, né? Não é por aí? Sim, com certeza, né? São as afinidades. Quanto mais nós convivemos, nós aprendemos, né? Aprendemos a amar, a compartilhar e a dividir
naquele sentido de abranger, né? Iremos abranger cada vez mais. E pelo fato de irmos e voltarmos tantas vezes com os mesmos amigos, né? Com os nossos entes afins, nós vamos estabelecendo os laços mais fortes. E nós estamos nas relações, é mãe com filha, mãe e filho, marido e mulher, né? Amigos. E tudo isso vai fortalecendo e contribuindo para a evolução do nosso planeta, né? Para a nossa evolução, quanto pessoa, quanto espírito, que essa é a nossa finalidade, né? Evoluir, crescer e amando. Você quer comentar mais alguma coisa? É como o que foi dito aqui, que nós possamos, assim, entender que é uma forma poética, romantizada, de falarmos dos nossos relacionamentos, principalmente desse relacionamento amoroso entre, né, duas pessoas, né, um relacionamento conjugal, em que quando falamos almas gêmeas, é nesse sentido. É uma forma poética de me referir ao outro, mas não de metades, porque somos inteiros. Eu acho que é legal, né? É bonito, como a gente está falando aí, é romântico, é poético e tal. E que bom que a gente cria esse clima para nós mesmos, né? O problema é acreditar cegamente naquilo, começar a defender que é uma verdade quando não é, porque senão daí a gente vai deturpar certos princípios. No caso de nós, vocês que são quem é espírita, né? De entender mal a doutrina, confundindo certas coisas que realmente não são possíveis. Mas que nada invalida da gente sonhar e criar esse clima bacana de relacionamento, por que não? Claro que sim, na brincadeira tudo é válido, né? Só não podemos levar muito séria essa fantasia, tá bom? Então, nosso abraço aí, felicidades a todos vocês. Dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. O que ganha briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Com esse provérbio índio-americano de grande ensinamento, iniciamos o quadro Fonte Allan Kardec de hoje, onde abordaremos o assunto, a ação do pensamento sobre o meio. Emmanuel, mentor espiritual do médium Chico Xavier, já nos diz que o pensamento é uma manifestação do espírito, eu interior, que, para tanto, utiliza-se de seu livre-arbítrio. Quando o emitimos, ele se materializa e ganha o espaço, por intermédio do fluido cósmico em que nós estamos mergulhados. Uma vez exteriorizado por esse fluido, o pensamento pode ser recepcionado por outro espírito encarnado ou não. Porém, os desencarnados têm maior facilidade de captá-lo, devido ao fato de sua capacidade perceptiva não se encontrar presa na carne. Alguns, contudo, têm essa faculdade desenvolvido bastante para lhes permitir que, embora encarnados, tenham a percepção do pensamento de um outro. Na mesma linha, Joana de Ângeles, mentora espiritual do médium Divaldo Franco, diz o seguinte: sendo o espírito agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Podemos entender, interpretando tanto as palavras de Emmanuel quanto de Joana, que todo pensamento gera uma imagem, e essa imagem gera uma associação de ideias. São imagens visuais, auditivas, táteis, olfativas, gustativas. As ondas e imagens mentais criam um campo eletromagnético também chamado de aura em torno de nós, que exprimem a nossa natureza íntima, ou seja, nosso pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, mas principalmente atua em nós mesmos. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura.
Modelamos nossa alma e seu invólucro, o perispírito, com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Atraímos para junto de nós semelhantes, companheiros encarnados ou não, que simpatizam com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com a nossa aura, com o nosso hálito mental. E se nossos pensamentos não forem devidamente educados e direcionados para um fim positivo, elevado, justo, poderemos estar criando um abismo junto a nós, que mais cedo ou mais tarde poderemos sermos vítimas de nós mesmos. Allan Kardec já nos alertava no Evangelho segundo o Espiritismo que espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova e expiação e como tal aceita. Notem que a espiritualidade superior não cansa de nos alertar sobre a qualidade de nossos pensamentos, desde os primórdios dos tempos e reforçada de tempo em tempo. Nosso cérebro é um potente emissor, emite vibração alta ou baixa de acordo com o teor dos nossos pensamentos mais constantes. É dito que o amor vibra em alta frequência, alta vibração, em ondas curtas e por isso possui maior alcance. Já o ódio, na contramão, vibra em baixa frequência, em ondas longas, e por isso possui um menor alcance. A superfície da Terra aqui está envolta pelas ondas longas de pensamentos terrenos e baixos, como a tristeza, ressentimentos, críticas e tantos outros conhecidos de nós. Por isso, para manter contato com os espíritos que se encontram nas camadas superiores, devemos manter a nossa mente em ondas curtas, com uma maior frequência vibratória possível. Assim, nossos pensamentos rompem a esfera terrestre e alcançam as camadas superiores, onde se encontram vibratoriamente os benfeitores espirituais. Mas como fazer isso? Vamos seguir o Mestre Jesus na grandiosidade de seus ensinamentos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigie os pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigia as palavras, pois elas se tornam ações. Vigia as ações, pois elas se tornam hábitos. Vigia os hábitos, pois eles formam o seu caráter. Vigia o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Com essas palavras de Frank Outlaw, encerramos o nosso quadro Fonte Allan Kardec de hoje. A todos, uma excelente semana. Nosso quadro As Razões dos Fatos, eu trago hoje para vocês aqui 4 casos, entre centenas de relatos plenamente documentados, de manifestações de espíritos aos encarnados, aos vivos, como a gente costuma dizer. Claro que tudo muito resumidamente, porque demandaria muito tempo que a gente não dispõe para trazer todos os detalhes desses casos. Mesmo assim, eles servem para fornecer uma boa ideia de como esses fenômenos ocorrem, e no caso específico das chamadas aparições. O primeiro caso consta do livro A Alma Imortal, de Gabriel Delany, um das pessoas, dos estudiosos que deram seguimento à obra de Allan Kardec, um dos continuadores. Na verdade, aí são 2 casos narrados e que, em síntese, foram o seguinte. Um deles, uma mulher, entrou no determinado templo e sabia-se que ela estava adoentada. E ela pegou um livro de preces, várias pessoas testemunharam, ela ergueu esse livro várias vezes. Depois foram fazer uma visita à casa dela e constataram que ela, em momento algum, naquele dia, havia saído de casa, não havia sequer arredado o pé de lá. O outro caso de aparição, tirado também do mesmo livro, é de um espírito que conversou com várias pessoas e um facsímile, uma cópia dele, foi vista em um outro lugar, no mesmo horário, batendo a porta de uma casa e pedindo água para beber. Interessante. Então nós temos aí praticamente uns casos de verdadeiras materializações. Os espíritos não estavam apenas, não era apenas uma visão, era uma materialização. E nós lembramos, então, ou tem uma outra denominação da doutrina espírita, que a gente fala no Livro dos Médiuns principalmente, sobre a bicorporidade, casos ocorridos com Antônio de Pádua e com Afonso de Ligório. Agora o fato ocorrido
É um fato ocorrido com a cantora Joana. Durante um show no Teatro da Paz, em Belém, em outubro de 2003, ela estava fazendo o show e notou que havia um rapaz na plateia que, por algum motivo, não aplaudia. Era o único que não aplaudia. E no intervalo ele desapareceu, mas também ninguém saiu. Foi constatado que as portas estavam fechadas, ninguém saiu. Ela descreveu o rapaz e foi identificado como um iluminista, trabalhava no teatro e morto na véspera. No hotel, o pai dele depois explicou que ele era um grande fã da cantora e que havia, inclusive, já tinha comprado o ingresso para assistir o show dela e havia morrido, portanto, acidentalmente dentro do teatro, eletrocutado. O detalhe é que as roupas com que ele foi enterrado condiziam totalmente com a descrição que a cantora, que a Joana fez, e, inclusive com a cabeça, porque havia ela ficou enfaixada porque a cabeça foi queimada porque ele usava aparelho nos dentes. E uma fotografia mostrada também à cantora bateu por inteiro a descrição. Bom, agora nós vamos a um outro caso narrado na Revista Espírita, um mensário editado por Kardec, no número de dezembro de 1866. Thomas Ignace Martin tinha 33 anos, era casado, pai de 4 filhos, uma pessoa ingênua, mas honesta, de caráter pacífico, etc., mas não era uma pessoa crédula ou supersticiosa. Em 15 de janeiro de 1866, ele trabalhava no campo quando foi visitado por uma pessoa, com uma determinadas vestes, etc., não vem ao caso, mas eram umas roupas diferentes, ordenando que ele fosse se apresentar ao rei Luís XV, para alertá-lo que ele e os príncipes corriam até risco de vida e algumas outras instruções pelo bem da França. Aí o homem desapareceu. Os pés se elevaram do chão, a cabeça também parece que se abaixou e o corpo, na altura da cintura, acabou por se dissolver. Foram várias aparições do mesmo indivíduo no restante do mês de janeiro, de fevereiro e março, sempre determinando que ele cumprisse com aquela missão. E ele relutava até certo ponto. No dia 10 de março, depois de muito insistir e perguntar várias vezes durante essas aparições a identidade desse espírito, né? Ele percebeu que era um ser diferente. Ele revelou que era o anjo Rafael. Através de membros da igreja, Martin foi levado a Paris, mas a polícia fez ameaça, suspeitaram que ele estivesse louco e ele acabou internado, passando por um exame pelo famoso Dr. Pinel. Devido às supostas alucinações, ele ficou internado de 3 de março a 2 de abril, no hospício de Charenton. No mesmo dia que ele saiu, ele conseguiu, através dessas pessoas influentes do clero, e foi recebido pelo rei Luís XVIII. Sempre orientado por esse espírito de que na hora ele seria inspirado para dizer tudo o que precisava ser dito, ele assim o fez, e o rei, sensibilizado, com toda a narrativa, com fatos desconhecidos das outras pessoas, falando de coisas íntimas dele, da família real e dos problemas que ele tinha na governança da França, esse rei até chorou. E o fato é que, terminada essa entrevista, o Martin retornou para sua aldeia e foi cuidar do seu trabalho normalmente. E esse espírito nunca mais apareceu. Vejam que tentei contar, foram muitas aparições desse espírito. E ele acabou se convencendo e cumprindo. E ele era uma pessoa, como disse, bem simples, bem tranquila, não teria condições de se chegar ao rei e dizer tudo o que ele disse. Uma prova daquilo que nós chamamos de mediunidade. Uma boa semana a todos vocês e até a próxima.